Considere a seguinte reação química. Nesta reação, temos 1 mol de metano mais 2 mols de O2, formando 1 mol de CO2 mais 2 mols de água, mas uma certa quantidade de calor. Uma pergunta interessante sobre essa reação é: de onde vem essa energia ou esse calor? Uma resposta simples para essa pergunta é: a energia liberada estava contida nos reagentes e foi liberada quando eles se transformavam nos produtos. Portanto, isso sugere que cada substância deve apresentar um certo conteúdo energético, um certo conteúdo de energia, denominado entalpia, e que representamos pela letra H. Como nós sabemos, assim como a energia interna, que já foi definida anteriormente, não é possível determinar o conteúdo energético de uma substância, isto é, a energia total contida nela. Mas isto não é importante para nós, haja vista que estamos interessados apenas nas variações de entalpia. Essa variação corresponde à quantidade de energia liberada ou absorvida durante uma reação química realizada a pressão constante. Grande parte das maiorias, aliás, a maioria das reações ocorrem a pressão constante. O cálculo da variação de entalpia é dado pela seguinte expressão genérica. ΔH, que é a variação de entalpia, é igual à entalpia final menos a entalpia inicial. Ou ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Há dois tipos de reações em termos de troca de energia na forma de calor: as reações exotérmicas e as reações endotérmicas. As reações exotérmicas são aquelas que ocorrem com liberação de calor, isto é, relembrando a fórmula do cálculo da variação de entalpia, que definimos como sendo a diferença entre a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes. Nas reações exotérmicas, a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. E, como consequência, a variação de entalpia é menor que zero, isto é, o valor numérico do ΔH é um número negativo. Podemos visualizar as reações isotérmicas da seguinte forma. Aqui temos um gráfico que representa uma reação química. O eixo vertical representa a entalpia, a quantidade de energia, e o eixo horizontal, o caminho da reação ao longo do tempo. Vocês podem notar que numa reação isotérmica, os reagentes possuem uma entalpia maior do que os produtos. Com a reação, ocorre uma variação de entalpia. Para o caso de uma reação exotérmica, ocorre uma diminuição de entalpia, ou seja, a variação de entalpia é menor que zero. Por exemplo, a seguinte reação, temos a síntese da amônia a partir de moléculas de nitrogênio e hidrogênio. Quando esta reação ocorre, há a liberação de 92,2 kJ por mol. Note que quando há a liberação de calor, o sinal da variação da entalpia, o ΔH, é negativo. Mas 92,2 kJ por mol, uma pergunta que sempre surge, por mol de quê? Este valor numérico se refere à reação na forma como ela está escrita, isto é, sempre que 1 mol de N2 e 3 mols de H2 reagirem, formando 2 mols de amônia, haverá a liberação de 92,2 kJ de energia. Por exemplo, multiplicando os coeficientes estequiométricos por 2, a variação de entalpia também é multiplicada por 2 e temos um novo valor de 184,4 kJ por mol. As reações exotérmicas também podem ser representadas da seguinte forma: reagentes do lado esquerdo e produtos do lado direito sendo somados com uma quantidade de calor liberada na reação. Por exemplo, poderíamos representar a síntese da amônia, cuja reação é exotérmica, da seguinte forma. Note que nesta forma de representação, o calor liberado na reação aparece no lado dos produtos sendo somado. Já as reações endotérmicas são aquelas que ocorrem com absorção de calor, isto é, a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes, e, portanto, a variação de entalpia é positiva, isto é, o ΔH é um número maior que zero. Graficamente, podemos representar uma reação endotérmica da seguinte forma. Aqui temos um gráfico, cujo eixo vertical representa as quantidades de energia, ou entalpia, e o eixo horizontal, o caminho da reação. Podemos notar que numa reação endotérmica, a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. E, quando ocorre a reação química, há uma variação da entalpia. No caso, para uma reação endotérmica, esta variação é positiva. A diferença entre a entalpia dos produtos e dos reagentes é o calor absorvido durante a reação química.
Como exemplo de reação endotérmica, temos a decomposição da amônia. Note que a reação se dá no sentido inverso ao visto anteriormente, no caso da reação de síntese, e, portanto, a variação de entalpia possui sinal positivo. Outra forma de representar esta reação endotérmica é através da seguinte equação química. Note que o calor está sendo somado aos reagentes do lado esquerdo. As variações de entalpia também estão associadas às mudanças de estado físico, por exemplo, a água. A água pode ser encontrada nos estados sólido, líquido e vapor. O processo de fusão, isto é, o processo de mudança do estado sólido para o líquido, e o processo de vaporização, que é definido como o processo de mudança do líquido para o vapor, envolvem variações positivas de entalpia, ou seja, são processos de absorção de calor. Na fusão, a variação de entalpia correspondente é de 7,3 kJ por mol, e denominamos esta quantidade de entalpia de fusão. A variação de entalpia associada ao processo de vaporização é de 44 kJ por mol, e é denominada de entalpia de vaporização. No caso da mudança de estado da água líquida para o sólido, temos uma variação de entalpia de menos 7,3 kJ por mol. Em módulo, a mudança de estado do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido é a mesma, entretanto diferem no sinal, pois o processo de solidificação libera calor, enquanto o processo de fusão absorve. O mesmo ocorre no processo de liquefação, quando a água no estado de vapor condensa retornando ao estado líquido. A entalpia de liquefação é de menos 44 kJ. Note que o sinal negativo indica que a mudança envolve a liberação de calor. Em resumo, temos o seguinte. Quando, ou seja, nos processos de fusão, quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, e nos processos de vaporização, quando a água passa do estado líquido para o vapor, a variação de entalpia é positiva, ou seja, são processos que envolvem a absorção de calor. E no processo de solidificação, que envolve a mudança de estado físico da água do estado líquido para o sólido, e no processo de liquefação, que envolve a mudança de estado físico do vapor para o líquido, são processos que demandam a liberação de energia, isto é, são processos cuja variação de entalpia é menor que zero, processos que, para ocorrer, envolvem a liberação de energia.